E por que discute todo esse assunto? A doença sexualmente transmissível é qualquer doença que seja transmitida através do sexo ou algumas outras vias de contaminação. Mas ela, como o próprio nome diz, é uma doença sexualmente transmissível. Ela assusta muito porque de alguns anos para cá, né, de mais ou menos 2 décadas para cá, perdeu-se muito do que poderia acontecer. Então, na década de 80, que foi quando as doenças começaram a aparecer com mais evidência, a gente tinha algumas pessoas que a gente conseguia ver, né? Por exemplo, o Cazuza, que morreu na época com HIV. Então, a gente via a pessoa e via o quanto que se deteriorava. Depois disso, com a entrada de algumas medicações, até mesmo com a camisinha que naquela época falava-se muito, diminuiu muito, né, os índices, mas ela não desapareceu. Então hoje, quando se aparece uma doença, assusta porque a gente imagina que só aconteça na casa do vizinho, nunca com a gente, nunca na nossa casa, nunca com alguém muito próximo. E algumas doenças sexualmente transmissíveis, assim como o HIV, não tem cura, existe um tratamento, né? A sífilis também, então a gente consegue tratar, mas deixa uma cicatriz no corpo. Então, ela é bem complicada por conta disso. Então, as pessoas acham que isso já não existe mais, porque a gente não vê por aí, mas elas continuam existindo em alta densidade, em alta concentração. Quais são os tipos de doenças? E quais primeiro pode causar? Então, a maior de base hoje, o maior foco, né, no SUS é a questão da sífilis e do HIV, né? E a gente tem algumas outras doenças, né, que tem a vulva, por exemplo, né, o HPV, essas doenças a gente, né, gonorreia, até mesmo a parte do corrimento uretral no homem, né? Então são todas doenças que a gente vê hoje amplamente no SUS, as pessoas vêm assustadas, não sabem o que está acontecendo. Então essas são as maiores doenças que a gente tem. Eu não peguei a segunda parte da pergunta. Quais são os cuidados para evitar? Basicamente, o primeiro cuidado é usar o preservativo, né? Então, se você tem interesse de fazer um sexo com alguém, fazer amor, seja o que for, você precisa usar preservativo, mesmo que seja pela primeira vez, né? Então, existe um mito muito grande nas escolas que quando você faz amor pela primeira vez, faz sexo com uma menina virgem e tal, você não pega nada. Claro que pega, porque às vezes ela não necessariamente pode ter tido a penetração, mas existe essa doença próxima que pode ficar na vulva, alguma lesão na parte de fora da genitália, e isso, né, o fato de você encostar já pega, né? Então, são as maiores doenças hoje que a gente tem, né? Então, e essa parte em relação ao tratamento, né, e parte da prevenção, a principal é a camisinha. Então, hoje a gente tem a feminina e a masculina, né? Então, mas meu namorado não usa, mas você pode se proteger também usando a feminina. Quer que abra para você ver? Sim. Então, essa daqui é a que todo mundo conhece, que é a masculina, tá? Então, a grande orientação da camisinha masculina é não fazer com dente, porque às vezes a maneira como ela tá pode acabar furando a camisinha. Mas eu usei preservativo, mas será que fez direito e colocou direito? Então a camisinha feminina, ela vem toda, tanto a feminina quanto a masculina, ela tem um lubrificante interno e externo para facilitar a colocação, tá? Então o ideal é que a gente, na colocação, gire a ponta para evitar que entre ar, e aí na hora que o pênis já estiver ereto, coloque a camisinha. Tá? Aqui tá ruim, ela vai ficar pulando toda, porque a gente não tem nenhuma condição para poder colocar, tá? Ela foi estudada e aí ela tem mais ou menos o tamanho dos pênis brasileiros, vamos dizer assim, uma média, né? Então ela é mais ou menos desse tamanho. Então quando você coloca no pênis, ela fica totalmente fazendo a segurança tanto do homem quanto da mulher, né? Porque a camisinha não é só para proteger de gestação, de gravidez indesejada, também das doenças sexualmente transmissíveis. Depois que fizer amor, né? Sexo, dá um nó aqui para não ficar os espermatozoides soltos por aí e joga fora. Camisinha feminina. Hoje no SUS a gente tem essas duas marcas, né? Elas são iguais, só muda a carinha delas do lado de fora, tá? A do menino,
A do homem, né, do menino, precisa o pênis estar ereto para poder colocar. Se não tiver ereto, não vai conseguir pôr, tá? A da menina pode ser colocada antes de fazer amor, não tem problema. Só me dá a data depois pra mim. Tá. E então você pode colocar, por exemplo, você sabe que você vai fazer amor, você vai colocar antes, tá? Então essa é a camisinha feminina. Então ela também tem a mesma lubrificação por fora e por dentro, tá? E aí dentro da camisinha ela tem um anel de acrílico que é para prender lá no colo do útero, tá? Então ela vai ficar lá no colo do útero dessa maneira. E essa parte de fora, toda a parte da genitália, protegendo a genitália da mulher também, tá? Então para colocar a gente enrosqueia isso aqui, introduz dentro da vagina, né? Então ela vai ficar dessa forma, tá? E lá dentro no colo do útero, ela vai se posicionar no colo para que não seja desconfortável na hora de fazer amor, tá? Na hora de ter relação sexual. Também da mesma forma, conforme terminou de fazer a relação, tira, a mulher pode retirar isso, né? Não precisa retirar imediatamente, mas pode depois de um tempo ir tirar, né? Então, sei lá, depois de uns 15, 20 minutos que terminar a relação sexual, ela pode tirar. Porque diferentemente da camisinha masculina, ela tem que ser retirada enquanto o pênis ainda está ereto, né? A feminina não tem tanta dificuldade. Então a maior questão é a prevenção, né? Se prevenir. Tanto faz. Ah, mas o menino não quer usar. Tá bom, hoje a gente tem ferramenta para a mulher se proteger mesmo sem o homem querer. Ah, mas muda alguma coisa? Não. Porque muitas vezes eles nem sabem que você está usando preservativo. Então, é uma maneira de se proteger. Existe alguma vacinação para proteger homens, mulheres, principalmente os adolescentes? Sim, hoje a gente tem a vacinação na rede particular, pode ser feita a vacina do HPV em homens e mulheres, né, já mais adultos. E hoje a gente tem a vacinação para fazer nos adolescentes a partir de 9 anos de idade, né? Então, completou 9 anos, já vai sendo direcionado para a sala de vacina para tomar a vacina. Elas são em 2 doses, né? Então, a vacina do HPV, ela veio para ajudar o jovem a se prevenir. Porque, mais do que nunca hoje, está se perdendo a virgindade muito cedo. Então, antigamente se perdia a virgindade com 16, 17, 18 anos. Hoje a gente está vendo crianças, que a gente pode considerar crianças ou pré-adolescentes, com 11, 12 anos ficando grávida, né? Então, e algumas outras doenças que aí logo vem junto, porque, né, não está se prevenindo. A gravidez ainda é um fator complicante, mas perto de uma doença que não tem cura ainda não tem tanto problema, né? É o de menos, vamos dizer assim. Mas é só se direcionar a qualquer unidade básica de saúde com a carteirinha de vacinação e aplicar a vacina feita em 2 doses. Se justifique algumas doenças dentro do grupo do HPV e do HIV. Não entendi, desculpa. Se justifica algumas doenças dentro do grupo do HPV e HIV. Tá. O HPV, ele tem a maior questão do HPV é o câncer no colo do útero, né? Então a vacina hoje ela previne 4 tipos, né? Ela previne os 4 grandes tipos de papilomas vírus, que são os grandes causadores de câncer no colo do útero para a mulher, né? Então por isso que é feita essa vacinação, cada vez mais se estudando fazer a vacina mais precocemente, justamente porque a gente tem um público que está perdendo a virgindade muito cedo, né? Então a gente faz toda essa parte. São 4 grupos principais dentro do HPV, que são as que mais favorecem o câncer no colo do útero. Essas doenças têm tratamento? O papilomavírus tem, né? Quando existe algum tipo de verruga, algum tipo de lesão, é feita uma cauterização. Então a mulher vai até o ginecologista, realiza o Papa Nicolau, e aí se por acaso apresentar alguma dessas lesões, é feita uma cauterização no colo do útero, que é queimar justamente essas lesões. E aí a gente tem vários graus, né? Tem graus que são mais tranquilos, né, que a gente chama de NIC 1, às vezes até NIC 2, que ainda consegue só resolver com cauterização. Tem outros lugares que já, às vezes, essa nomenclatura já é bem maior, e aí ela precisa ir para um centro cirúrgico, receber sedação, para poder fazer com laser. Então, porque aí é muito extenso e aí já tem um risco muito grande de câncer. Então, a
gente faz essa parte de tratamento. E aí, se já tiver o câncer em si, aí já são tomadas outras providências, até mesmo cirúrgicas, se for o caso. Existe cura? Para o HPV existe, né? O papilomavírus tem a cura que você cauteriza, faz um acompanhamento depois de 6 em 6 meses até negativar. O papiloma, ele é um vírus, então a qualquer momento ele pode retornar. Então a gente não considera uma cura, né? Não pode ser considerado assim, uma cura de 100%, porque aí a gente vai depender de vários outros fatores para isso não voltar. Inclusive um deles é o sexo com preservativo. Agora as outras doenças, por exemplo, o HIV, ele não tem cura. Né? Ele tem, a gente faz o tratamento, então a pessoa toma, hoje a gente chama de coquetel, né? Ela faz uma abordagem com medicação, faz o controle da carga viral, sempre para se manter num nível estabilizado, né, para não adquirir as doenças que vêm junto com o HIV, porque a pessoa já não morre do HIV, ela morre de doenças que são causadoras de algumas coisas, por exemplo, diarreia, pneumonia, porque ele não tem como, as células não têm como combater esse tipo de coisa. Né? A sífilis a gente realiza um tratamento, então dependendo da carga que vier, a gente faz um tratamento com um antibiótico. Pode durar uma semana, 3 semanas, e aí a pessoa fica com uma cicatriz no sangue, de que algum dia ela teve a sífilis, né? E aí, no caso, se a menina tiver tido sífilis e tiver tratado, quando ela engravidar, por conta dessa cicatriz, ela tem que refazer o tratamento de novo, para não gerar um risco no bebê. Né, que tanto a sífilis, o HIV também, a gente tem algumas manobras para que essas doenças não afetem o bebê. Entendi. Em sua opinião, explique como você pode repetir a mulheres, homens, principalmente os jovens, a não ter algum contato com o tipo de pessoa que carrega essa doença para não ter consequência no seu futuro. Então, é assim, a sífilis e o HIV, né, e todas as outras doenças sexualmente transmissíveis, não está na cara da pessoa. Não está escrito, né? Olha, eu tenho HIV, eu sou portador de HIV, eu tenho sífilis, já tratei de sífilis ou não tratei. Então, assim, não está escrito no rosto das pessoas. Que é como eu até falei, antigamente o HIV tinha uma cara, né? Era a cara do Cazuza. Então, era uma pessoa super magra, esquelética praticamente, cinza, né? E que ia morrer até definhar. Hoje em dia não tem, né? Ia definhar até morrer. Hoje em dia não tem mais essa cara, porque a gente tem alguns outros mecanismos. Então, basicamente, é se prevenir. Ah, mas eu conheço, ele é tão lindo, né? Ele é maravilhoso, é meu príncipe encantado. Tá, aí daí? Né? O seu príncipe encantado pode ter tido um passado. E esse passado, essa menina com quem ele fez amor, pode ter feito amor com outra menina, esse outro com outra menina, e aí vamos indo. Né? E é uma cadeia que várias pessoas vão se contaminando por diversas doenças. Então, basicamente, é a prevenção. Né? Hoje a gente trabalha muito com essa questão de prevenção, de abordagem por prevenção. Né? Então, quando a pessoa tiver dúvida, a gente tem um programa do Fique Sabendo, né? Que ele engloba o teste rápido de sífilis e de HIV. Ele foi vinculado principalmente quando a mulher vem abrir o pré-natal, justamente para a gente evitar que essas doenças afetem o bebê. Tá? Então a gente faz o teste rápido aqui na unidade, todas as unidades de saúde fazem esse teste, caso a pessoa tenha dúvida que de repente teve uma relação sexual com uma pessoa que não sabia como é que era, não se preveniu, então a gente tem ainda isso, mas a melhor é a questão da prevenção. Né? Não achar que só porque a pessoa é bonita que ela não tem nenhum tipo de doença, né? Ou porque ela é feia que ela vai ter alguma doença. Então não tem mais cara, não tem mais rosto as doenças sexualmente transmissíveis. Tem que se prevenir. Hoje, tanto a camisinha masculina quanto a feminina é distribuída gratuitamente no SUS. As masculinas, por virem em maior quantidade, sempre ficam em displays do lado de fora, né? Então você não precisa necessariamente ir lá na farmácia para pegar, tá do lado de fora, assim como vocês trouxeram, tem lá, né? E a feminina, ela vem em menor quantidade porque justamente as pessoas não têm esse conhecimento. Então, às vezes pega, fala, ai que bonito, o que será isso? Será que
lencinho íntimo para passar do lado de fora, quando abre fala, eu não quero, porque eu não sabia que era isso aqui. Então, é falta de conhecimento mesmo, né? Então, a gente sempre incentiva a usar o preservativo, mas não dá porque meu namorado não usa, tem um outro, né? Porque é para se prevenir, a gente não sabe o que está vindo por aí, né? Então, sempre a prevenção. Hoje, por exemplo, no nosso posto, você chega lá na farmácia e solicita, ele vem com um pacotinho de 10. 10 dessa aqui já entregue para você, para quem quiser. Lá eu queria um preservativo feminino, a farmácia vai te entregar. Não vai pedir seu RG, não vai pedir cartão do SUS, não vai pedir nada, quando você tem, vai entregar para você e pronto, acabou. Porque é a prevenção. Essa é a melhor palavra, é a do século, assim, vamos nos prevenir. A gente tem alguns mecanismos hoje para não ter contato com as doenças. Então, a primeira sempre é pelo mecanismo mais fácil, que é o uso de preservativo, né? A gente tem a vacina hoje disponibilizada no SUS para os adolescentes, para evitar esse aparecimento do HPV e aí isso se tornar um câncer futuramente, né? E aí as outras orientações 1000. Hoje o adolescente, diferente da minha época, que para você conseguir qualquer coisa você tinha que ir numa biblioteca municipal, estadual, abrir um livro e ficar horas, hoje você joga em qualquer site de busca, qualquer coisa que você queira saber e ele vai te mostrar tudo. Então é isso, a gente ter o conhecimento e fazer a prevenção. Né? Então, assim como vocês estão fazendo hoje. Tem outro modo, assim, de pegar as doenças? Então, algumas outras doenças, né? Por exemplo, as hepatites virais, tem umas outras doenças, por exemplo, você pode contrair através do sexo. Uso de, por exemplo, quem é usuário de droga que faz o compartilhamento de agulha, né? Então, eu me furo, aí você se fura também para usar essa mesma droga, você se fura, todo mundo vai se furando, eu tenho HIV, passei para você e para todo mundo. Sim. Né? Então, não só através da parte sexual, né? Mas você tem essas doenças que são através de secreções e essas outras partes. A hepatite principalmente, a hepatite B e C. A B e a hepatite B a gente tem vacina no SUS, né? A hepatite C a gente não tem, e tem da hepatite A, que é uma doença que é uma carga viral que se pega através de alimentos contaminados, água e alimentos contaminados. Então aí não seria muito sexualmente transmissível. Mas só que demora muito o tratamento assim pra curar? Depende. Então a hepatite, por exemplo, ela não tem cura também, né? É feito um tratamento, porque afeta diretamente o fígado da pessoa, e aí a pessoa recebe um tratamento bem longo, com injeções, e aí ela vai ter essa cicatriz, assim como a sífilis fica essa cicatriz no corpo, né? E aí toda vez que fizer um exame vai lá aparecer a cicatriz. Então, a gente vem, às vezes o paciente já teve contato alguma vez na vida e nem ficou sabendo, às vezes faz um exame de sorologia, né, que a gente também realiza aqui, e aí vem lá a cicatriz de hepatite. Então faz uma tatuagem, o lugar é meio estranho, então você faz uma tatuagem, um tratamento dentário que a pessoa não esterilizou direito o material, ali onde tem sangue, quando entra em contato com o seu sangue, passa também esse vírus, né? No caso da hepatite B e C. Mas a maioria desses casos acontece por causa da orientação dos pais também? Não entendi. A maioria dos casos acontece por causa da orientação do pai, que falta orientações dos pais. Então, na verdade, o que a gente tem visto é que, assim, cada vez mais, dentro de casa, tem se falado menos sobre sexo. Né? Então, isso é um tabu desde a época da minha avó. Não dá pra falar como é que eu falo de sexo com meu filho, eu não sei como abordar, eu não sei como fazer. Então as mães às vezes vêm pra gente falando assim, como é que eu vou saber? Eu quero que minha filha faça um teste pra saber se ela ainda é virgem. Não tem esse teste. Foi estuprada? Não foi. Então se ela fez, você e a sua mãe que vão conversar vocês vão ter que ser amigas em algum momento para trocar experiência. O que a gente observa é que os adolescentes vêm nos procurar porque entram num Google da vida e não entende direito a informação, vem preocupado, né, como que faz, como é que deixa de fazer, e a mãe que vem que não sabe como abordar o filho ou a filha em relação ao sexo. Então o que a gente percebe é isso.
Existe a informação, ela é amplamente em todos os canais que você pode imaginar, é falado disso, de sífilis, de HIV, de hepatite, todos os lugares. O que falta é a pessoa imaginar que pode acontecer. Bom dia, gente, meu nome é Tainá. Meu nome é Tawane. E hoje vamos falar sobre DST, que no caso é doenças transmissíveis, e vamos falar sobre tratamentos, prevenção e vacinação. E o tipo que eu vou começar falando o que é doenças transmissíveis. As doenças variáveis é qualquer outro tipo de doença adquirida pelo contato visual, são consideradas doenças sexualmente transmissíveis, que no caso é DST. Esse conceito foi ampliado com a inclusão de alguns problemas de pele, enteropáticas e da transmissão dessas doenças. Por algum tempo, essas doenças transmissíveis deixaram muita sociedade com pavor e houve esse aumento nos casos de doenças. A sociedade, nas décadas antigamente, a sociedade, como eles não tinham essa prevenção de camisinha, anticoncepcionais, eles usavam e quando isso surgiu, apavorou muito a sociedade. E por isso que vou falar algumas doenças, tipo... As doenças são a sífilis, que ela é causada pela uma bactéria, além do contágio por contato sexual, que pode ser transmitida pela placenta da mãe para o filho, e por uma transfusão de sangue. Seu primeiro sintoma é uma lesão na genitália externa, chamada crânio duro. Não se tratada, a doença pode evoluir para os quadros mais graves, afetando outras partes do corpo. Se atingir as genitais, pode até levar à morte. E a gonorreia também, ela é causada pela uma bactéria, que o nome dela é gonococo, e infecta a uretra, comprometendo algumas vias genitais. Seus sintomas principais é a sensação de ardência na uretra, seguida de um corrimento amarelado. Aí vou falar... o crânio mole, causado pela bactéria, caracteriza-se por uma ferida dolorida e mole na genitália externa. Essas doenças que eu falei, elas são causadas por bactérias. Agora eu vou falar as causadas por vírus. Os germes genitais, os germes genitais caracteriza-se por pequenas bolhas nas áreas genitais que formam feridas e após um tempo variável desaparecem sem deixar cicatrizes. O HPV é um grupo de vírus que podem provocar a formação de verrugas na pele e na região genital. Essas verrugas podem ser precursoras de tumores, principalmente o termo do colo do útero. E o vírus da hepatite B infecta as células do fígado, que pode diversas formas de doenças aguda, crônica e fulminante. Existem outras doenças transmissíveis. Sim, hoje ao conhecer das doenças transmissíveis mudou maior abrangimento e ganhou outro nome: infecções de trato reprodutivo, enviando infecções por quimádia, tuberculose, fungos e corrimentos de diferentes origens que podem ter consequências nefastas sobre a fertilidade da mulher. Acrescentou também a AIDS, que é uma DST gravíssima, sobre a qual falaremos no capítulo da parte. E quais são os cuidados que a gente pode evitar doenças transmissíveis? A palavra que a gente também usa muito é a prevenção, que é camisinha infeccional. Você tem que se prevenir. E também pode ter outro tipo de você ter que prevenir. Tipo, ir a um posto de saúde mais próximo que você possa pegar e fazer o exame. Você, ou provavelmente seu parceiro ou sua parceira. Então... também, além das doenças causadas por bactérias e por vírus, como eu estava falando, também tem outras doenças causadas por parasitas. Eu vou explicar quais. A pediculose pubiana, por exemplo, é causada pelo piolho pubis, popularmente conhecido como chato, que se instala entre os pelos pubianos. A proliferação desse piolho provoca coceiras e pequenas hemorragias. Já a tricomoniase é causada pelo protozoário Trichomonas vaginais, que leva à produção de um corrimento pela vagina, no caso da mulher,
e pela uretra nos homens. A candidíase é provocada por fungos no Cândida. Há várias formas da doença, entre elas a oral, sapinho e a ocular. E nem todas são sexualmente transmissíveis. Ela acomete pela pele, causando dor, irritação e avermelhidão, e pode levar à produção de secreções. E para você prevenir dessas doenças, nós vamos mostrar as camisinhas. Tem a masculina, não pode abrir com dente. Porque quando você for ter a relação, sua boca tem bactéria e ela pode... Já puxei. Aqui, ela é gosmenta. Ela tem um óleo que depois que você tem a relação, você tem que pegar e amarrá-la. E aqui está a feminina, que pode vir normalmente. Também ela é oleosa, sem abrir com a boca, pelo menos. Essa pode ver que ela é muito grande e normalmente ela tem esse anel dentro. Então eu vou falar como se serve. Esse anel que tem aqui dentro, você tem que pegar e fazer tipo um ângulo nele e colocar lá dentro da sua vagina mesmo, até chegar no útero, pra tampar. Aí você vai enfiando, até chegar nessa parte e você vai deixar ela assim pra fora, aberta. Normalmente, aberta, como vocês verem aqui. E também pode ficar, não é igual da camisinha masculina, que você imediatamente tem que tirar. Você pode ficar uns 20, 30 minutos depois da relação. Depois de retirar, né? Depois de retirar, a camisinha, tem que dar o nó, porque fica negócio. E não usá-la, exatamente, não usá-la ela na próxima relação. Se você tiver relação. Aí você dá o nó e joga no lixo. Isso. E assim, nossa opinião, que a gente vai falar aqui, é vocês pensarem o que vocês querem fazer na vida. Se vocês querem ter relação, também isso envolve também com a gravidez da adolescência. Não esquecendo desse detalhe que também envolve a gravidez da adolescência. E também com as doenças. E pra você não pegar essa doença, a palavra melhor que pode falar é prevenção, que é camisinha, anticoncepcional e outras coisas, vacinação. Principalmente se a gente fala da vacinação, que agora tem para as meninas e para os meninos, que chamamos de HPV. Sim. E tem que 3 doses, você toma, acho que a cada 9 meses ou 6, mais ou menos isso. E assim mesmo, prevenção é a palavra que você tem que colocar na sua vida para mudar tudo. Sim, e além disso, você também tem que ter o contato com seus pais, para eles saberem o que está acontecendo com você. Se você perdeu a sua virgindade, você tem que contar para eles estarem cientes disso. E qualquer coisa, você tem que ir lá no posto de saúde, aí você vai fazer que é tipo um teste, que é com o soro, que eles falam, né? Que vai melhorar a sua vida depois disso. Não tenha vergonha, gente, não tenha, porque isso aí vai ser, depois, mais pra frente, vocês vão agradecer por isso. E é mesmo assim que você não pergunte pro seu pai ou sua mãe, seus pais responsáveis, não tem coragem de falar pra você, você pode perguntar pros seus amigos, professores e até agentes de saúde, principalmente no posto. E também, como falam esses mitos da escola, quando o menino vai fazer com a menina, quando a menina perde a virgindade, ele não pega nada. É mentira isso. E realmente é isso que eu vou falar pra você, a palavra prevenção, ter curiosidade, saber tudo que quer e não ter esse negócio somente com a gravidez da adolescência. Não quer dizer que o seu companheiro ou seu namorado, que for, seja seu príncipe encantado. Sim. Porque ele não é o seu príncipe encantado, você não sabe qual é o passado dele, qual é o presente dele, você não sabe isso. Qual menina ele fez, qual menina ele pegou a doença, qual menina ela fez. E assim se foi, é tipo uma história maluca. E normalmente, se você não sabe isso, vai sempre um posto, faz um exame e pra saber o que você tem e o que não. E há muitas histórias, tipo, uma menina, ela fez uma relação com o namorado dela e o namorado não falou que tinha doença. Pelo WhatsApp mesmo, ele mandou escrito no exame
estou com AIDS. Ela bateu o desespero e ela correu pro posto pra fazer esse exame. Pra ver se ela não tinha. E ela não teve. E exatamente é só isso. Então, obrigada.